Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez em nome de Jesus e queremos desejar a paz do Senhor. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que a obra do Senhor não pode parar. Olá pessoal, é muito bom estar juntinho de você. E hoje nós temos um tema muito importante, com orientações que vai ser muito bom para o seu casamento. Casamento, como fazer dar certo, com coisas tão simples, mas deve existir uma mudança de comportamento para esse casamento dar certo. Muitas pessoas vivem solicitando através dos meios de comunicação de várias formas, pedindo assim ajuda, não é? Porque aumentou muito o número de divórcio, casamento. Tem alguns que falam que está. Eu queria só dizer que não vai acabar. Não vai acabar. A obra do Senhor não vai parar e nem vai acabar. Não adianta. Acaba para as pessoas que realmente não sabem trabalhar bem esse momento tão lindo que Deus deixou para nós. Porque o casamento ele foi instituído por Deus. Não é um arranjo de seres humanos. Nós estamos vivendo um momento difícil, a pandemia também trouxe uma consequência tremenda, os casamentos que estavam com algumas dificuldades e aí complicou, ficou tudo dentro de casa, aquelas saídas que existiam, que dava um alívio, né? Nós perdemos e agora também nós temos o recasamento, que é uma coisa nova. Do jeito que está, no número de quantidade que está se acontecendo. Então, muitos casais que se separando, casa de novo, aí traz filhos de outro casamento, traz problema para o casamento, porque é isso que nós iremos hoje trabalhar aqui. Contamos com as suas orações, com o seu apoio, para que eu possa também, mais a Dinalete, colaborar para que tenhamos um casamento, uma família ainda cheia de esperança para um mundo melhor. É o que nós estamos aqui trabalhando. Por isso que eu conto com você, para que a gente possa entender melhor esse processo. O que é um casamento? É isso que nós iremos trabalhar nessa noite. Bom, vamos para a palavra do Senhor, que é Ele que nos orienta. Né? Porque o que eu fixo aqui é o que Deus fala. Vamos encontrar aqui em Gênesis 2, 24. Você que tem Bíblia e que deseja me acompanhar, ou então guardar aí para depois refletir com seu esposo, ou seu namorado, ou o pretendente, não importa o nome que você coloca, o importante é se preparar para esse casamento dar certo. Então, Gênesis 2, 24 diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? A Dinalete, que palavra tremenda. É linda, né? O que significa, linda. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe? O que é que Deus quer falar com as pessoas que não conseguiram ainda entender Esse processo aí. esse processo? Mas antes eu quero mandar um alô. Primeiro eu quero render graças a Deus e agradecer a vocês pela participação. Já se encontra aqui o Rafael dando os parabéns. Obrigada, Rafael. Que Deus te abençoe. A Sandra Santana. Boa noite na paz do Senhor. Que Deus também te abençoe, você e toda a sua família. A Maria Oliveira também, Fabiano, meu irmão, em João Pessoa, Paraíba. É muito bom ter vocês conosco. E quanto a esse processo, Luiz, que tem tanta gente que casa, mas não sabe o que é que significa. Aí aquela festa linda, aquele sonho, aquele vestido de noiva, belíssimo, móveis, todos novinhos, enxoval. Mas e como viver nesse casamento? Aí na palavra do Senhor diz, veja bem, quando fala assim, portanto, significa um período de transição. Portanto,
É uma transição que você sai da casa dos seus pais para o casamento. Deixará. Homem significa maturidade. Não diz assim, deixará o menino a sua casa. Diz, deixará o homem. Maturidade. Adulto. Isso eu estou me referindo ao homem e à mulher. Então, um casamento de 14, 15 anos, 16... Não, isso não é casamento. Não tem lógica. O casamento, a pessoa tem que ter maturidade. Olha a palavra do Senhor. Portanto, deixará o homem, quer dizer, homem, quando a pessoa está preparada para um casamento. Agora, o que acontece? Muita gente está casando, não sabe nem o que é casamento, não observa onde está entrando, aí lá vem conflito. Há casamento que a pessoa se casa, aí porque o marido ou a esposa trouxe um filho de outro casamento, começa a brigar. Porque não olham antes que tinha um filho. Existe ex-marido e ex-mulher, mas esse filho nunca vai existir. Aí vem as brigas, vem os conflitos, que é para ter o período de adaptação. Deixa o seu pai e sua mãe. Modelo de família, pai e mãe. Mas espera aí, né? Quer dizer que você está me dizendo que a pessoa não casa só com aquela esposa ou aquela menina? Não. É com pacote? Sim, o kit. O kit, vem um cunhado. Casa com tudo junto. Eu quero mandar um alô para o meu cunhado, lá em João Pessoa. Eu te amo, rapaz. Então, o cunhado, a sogra, a nora, tudo que faz pertence à parte. Não família. adianta, se você magoar um cunhado, magoar qualquer pessoa, você está magoando a sua esposa ou seu esposo. Então, mas se você não ama, pelo menos respeite. Isso é maturidade. É. E tanto outros conflitos que tem, eu dei um exemplo do quando casa levando um filho e a pessoa não aceita. Casou sabendo que o marido tem um filho e não quer aceitar. Ou vice-versa. O período de namoro não é exatamente para se conhecer, para ter afinidade um com o outro, e por que depois de que casa começa a discutir? Tem que se perceber tudo antes. Então, falta de maturidade. Se unirá significa o quê? Eu quero ainda dar uma alerta. Quando casa, o pai, se for o pai que tem seus filhos, ele vai ser sempre pai, né, que já foi colocado. Toda a vida, não vai deixar nunca. Mas a esposa, ela não tem nada a ver com os filhos, ele tem com o pai dos meninos. Aí sim, vocês cuidam dos dois, deixa os filhos que o pai cuida, ou a mãe cuida. Não deixa interferir no relacionamento de vocês, senão, o casamento vai... Então, Luiz, o que eu quero dizer é que há um período antes que se chama namoro, é para se conhecer. E saber as afinidades, conhecer uma família, conhecer outra família, analisar se vale a pena. Se o pai dá muita assistência para os filhos, não vai dar para a mulher. Não vai dar para a mulher. Então, tem muitas coisas para se perceber antes do que fazer um lindo casamento, na verdade, uma peça teatral. Porque se começa a brigar e depois divorciar, não foi um casamento, foi um teatro. Aí vem os conflitos e o pior, se o conflito atingisse só o homem e a mulher, mas vai atingir a mãe, o pai, se tem filhos, os filhos, quer dizer, toda uma família, é toda uma estrutura coloca que vai as pessoas para sofrer. Aí quando diz assim na palavra do Senhor, se unirá, significa o quê? Uma nova família. Se unirá a uma nova família. Então você deixa seu pai e sua mãe e vai formar a sua família, que é um projeto de Deus. A tua casa é uma embaixada do céu aqui na terra. Mas para a embaixada do céu, para esses príncipes e princesas, tem que ter um comportamento adequado dentro dos princípios do nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, não existe casamento. Se não tiver Deus no casamento, não existe casamento. Tudo destruído. Ou você casa analisando tudo certinho e colocando em primeiro lugar Deus, ou é melhor não casar. Vai se preparar mais um pouco. Tá? E sua mulher significa o quê? Casamento, complemento. Que a pessoa, na palavra do Senhor, muito linda. É quando Deus falou assim para o Adão, far-lhe-ei uma ajudadora. Não foi uma perturbadora. Ajudadora. Então, é um complemento para ajudar o homem. E ambos serão o quê? Uma só carne, que é um processo de aprendizagem.
de amizade e de confiança que se chama adaptação. É o período que eles têm que se adaptar. Essa uma só carne não quer dizer que um vai se anular para viver com o outro, não. Não, cada ser individual. É você aceitar o outro do jeito que ele Mas é, se torna... tentar mudar o que pode, ser em alguns momentos flexível, tá? Para poder dar certo, porque são duas pessoas diferentes, que pensam diferente, que vêm diferente, de família diferente, que a gente nem para observar as diferenças. Mas se trabalhar bem as diferenças, vai fazer a diferença no casamento. E essa uma só carne é a intimidade. Você não é obrigado a amar, mas você tem por obrigação de respeitar os familiares, os amigos daquela pessoa. Se não houver isso, não tem progresso. Amados, sempre o amor em primeiro lugar. Então o amor está no topo. Mas se na base do casamento não tiver a fidelidade, a honestidade, a integridade, o amor cai e não existe casamento também. Então o processo é de aprendizagem, amizade, confiança. O serão e serão. É um processo. Uma só carne. É um processo, não é uma coisa do dia para a noite. Eu e a Dinalete, nós estamos com 41 anos. Não quero jamais falar que tudo tá do jeito que está agora, nem existe isso. Teve todo um processo, teve de situações, mas não estamos aqui. Então, vencemos. Você também que está me ouvindo, eu sei que você venceu. Muitos venceram. Vamos parar de dizer que o casamento está acabando. Não está acabando. O povo está escolhendo mal, não está sabendo se conduzir, quer fazer arranjos de casamento, ou por situação de interesse, ou por outros motivos, né? Aí dá errado. Cadê? A Dinalete falou, deveria ter uma certa reserva antes, conversar. Prepara. Vai lá no supermercado, ver se a mulher gasta muito. Depois, aí tem umas coisas aí para saber se dá certo. O marido também, se dá muita proteção para filho, não dá para a mulher. Tem que tudo ver antes, depois não adianta. Depois aí é só sofrimento, é só dor. Aprende também assim. Mas dá tanto trabalho, meu irmão. Vamos evitar. O programa Momento da Família está aqui para isso. Para você não sofrer. Uma conversa, tem diálogo. Vamos lá. Você está achando que eu estou exagerando? Então eu vou tentar aqui melhorar e conversar e dialogando, se entendendo, tudo dá certo, né, Dina? Vai um alô para Sueli Oliveira. Ela colocou amém. A Sandra Santana, glória a Deus. Que bom vocês aqui junto com a gente. Marilúcia Rodrigues Oliveira colocou parabéns, que Deus abençoe. Que Deus abençoe você também. Deu boa noite. A Ângela Brandão, que é fiel, sempre, né, Ângela? Ela colocou a paz do Senhor, casal abençoado. Deus, amigo de muito tempo. A Fátima, a sua esposa. Eles colocaram assim: boa noite, meus queridos e amados amigos. Que Deus continue abençoando esse casal. Amém. Que Deus também continue abençoando vocês. E uma só carne, Adinaleta? Aí é a intimidade profunda entre duas pessoas. Tem um alô também da Jacira. Jacira de Jaciara. Ela está em Bauru. Jacira Reis. Graça e paz, amado. Vai também para Thalita, um abraço. Para suas filhas, para todos vocês da sua família. Ela colocou: estou em Bauru, São Paulo. Que Deus te abençoe, Jacira. Eu estou te acompanhando, Jacira. Então, que bom. Estamos felizes com esses queridos irmãos e amigos que participam conosco. Fica mais um pouquinho, tem mais coisa aí. Então, uma só carne. A intimidade profunda do casal, quando eles se unem. Eu estou preocupado que o pessoal já entra no relacionamento, quer ser uma só carne, no primeiro dia. Não dá, meu irmão, tem que ter uma preparação. Para isso foi instituído um namoro, o noivado. Não, vai logo entrando assim, aí depois é que vai ver se dá certo ou não, aí dá errado. Não faça do seu casamento, que as coisas têm que ser passo a passo. Não é uma arma, que a vítima pode ser você. Tem que ter mais assim, preparo nessa área. Não é obrigado já vir com tudo pronto.
Porque tudo pronto já está. Deus já entregou na tua mão, tudo pronto. E está aí, agora você precisa descobrir o que está dentro de você e fazer dele o melhor para Deus, o melhor para a sociedade, o melhor para a família, porque a família é a base de tudo. É a família em primeiro lugar. Isso. Foi Deus que instituiu a família. Isso. Não foi eu que inventei. Então aí com algumas arrumações de família eu tenho o maior respeito, mas a família que eu reconheço, respeito as demais, mas eu reconheço pai e mãe, homem e mulher, imagem de Deus. Amém. Que dali sai um filho. Aí é a verdadeira família. E os demais eu respeito. Mas Adinalete, então, por isso deixará o homem, né? O seu pai e a sua mãe e iniciar a sua mulher e vai constituir uma só carne. Engraçado que essa passagem, ela vai aparecer também, ela aparece em Gênesis e ela aparece em Marcos, capítulo 10, versículo 7. Porque Jesus confirma que o casamento é um laço permanente, indissolúvel, aos olhos de Deus. Olha que coisa linda. Vai reforçando aqui. Primeiro fala em Gênesis, agora está em Marcos. Possivelmente Jesus queria confirmar que o casamento é uma instituição de Deus. Olha lá. Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e uniciar a sua mulher. Marcos, capítulo 10, versículo 7. Jesus confirma que o casamento é um laço permanente, indissolúvel, aos olhos de Deus. Adinalete. Então, o casamento é uma relação para toda a vida. Na palavra do Senhor está escrito, até que a morte nos separe. Então, toda a vida. E a mulher... Está escrito lá no livro de Romanos 7:3, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então, quando ele morre, ela fica livre para se casar. A viúva, ela tem direito de casar. Mas enquanto o marido está vivo, o casamento deve ter a duração até que a morte nos separe. Olha, e é um dos votos do casamento. No dia do casamento, fala sobre isso. Viu, irmãos? Meus amigos, irmãos, é muito bom isso, irmão, amigo, irmão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha que coisa linda, maravilhosa. Deus, ele é muito perfeito. Nós é que somos perfeitos porque ele nos criou, mas nós não entendemos a palavra, às vezes sofremos. Mas olha só, quando o homem e a mulher vai lá no corredor para encontrar com o padre ou o pastor, para receber a bênção do sacramento do casamento, ele entra um homem e uma mulher, e que passaram pelo curso da vida, conversaram, trocaram ideias, se descobriram. Muitas das vezes até um recasamento, vem um com 3 filhos, vem outro com 2, vem um com 3, outro não vem nenhum, mas que está chegando no corredor porque quer recomeçar, e chega perto de lá, ele encontra um homem de Deus, e Deus está ali para o sacramento. Homem e mulher, e Deus, quando abençoa, ele entra na aliança. Aí a partir daí não é mais 2, são 3. E essa aliança não pode quebrar. Estão quebrando? Não. Estão rasgando papel. Nunca você vai se dissolver de um casamento, a não ser quando morre, segundo a palavra foi dita aqui agora. É melhor conversar e se entender. Porque no momento em que foi lá no altar, o católico evangélico, e disse lá, essa é minha esposa, Senhor, eu escolhi, é minha escolha. É essa mesmo? Se observou direitinho? Observei. Então vamos, eu estou com vocês. E ele não sai mais.
Que notícia é essa, hein? É indissolúvel. Pegue 2 folhas de papéis, sulfite, passe cola, junta e tenta separar para ver. Assim é um casamento quando tem amor e com a convivência, quando fica uma só carne, ela fica dessa forma. Olha, esse programa tem muita coisa para a gente falar, né? Tem muita. Que pena. É um tema assim, muito importante em nossa vida. A aliança é um compromisso entre você e Deus e seu cônjuge, meu irmão. Como a gente pode quebrar um compromisso desse com ele? Não é brincadeira não. Estão brincando de casamento. Não se brinca com o sentimento dos outros. Faz a moça se arrumar todo, o rapaz também. Vão lá no altar e se entrega, Senhor, é esse aqui, E depois, com uma semana, diz que não é. Por quê? Porque veio com filho, eu não gosto. Porque veio com doente, eu não gosto. Porque veio com isso, eu não gosto. Porque veio com filho, Meu irmão, por que não viram antes? Segundo a Dinaleta até colocou aqui. Eu acho que o Senhor pergunta isso, porque você não prestou atenção. Gasta tempo, gasta dinheiro. E faz a gente ir lá. Ainda chama a gente para ser, não sei, é testemunho o nome que dá, como é que padrinho. É? Padrinho, em outro lugar é testemunho. E a gente ir lá para quê? Para depois se dissolver. Aí eu vou ser sincero, se me convidar, eu vou pensar 2 vezes, do jeito que o noivo e a noiva tem que pensar para poder aceitar o casamento. Eu, para aceitar agora ir para um casamento, eu vou ter que pensar bem agora. Porque eu já fui muitos casamentos, chega aí com 30 dias, era tudo mentira. Estão brincando com o projeto de Deus. Não brinque, meu irmão. Não brinque. O que é um casamento, Adinara? Eu tenho alguns minutos ainda. O que é um casamento? Então, vamos mandar um alô? Então, tem mais amigos, irmãos aqui. A Jacira, que eu já falei, que está em Bauru. A Mércia, amiga de muitos anos, da nossa adolescência. A Mércia está em Campina Grande. Um abraço, Mércia. A missionária Cida Souza, que bom. Boa noite, a paz do Senhor, pastora Luísa Vitória. E princesa linda Dinalete. Linda programação. Você que é a princesa linda. Tá? Missionária Cida, ela bateu palmas. O Mauro Silva falou, glória a Deus. Deus abençoe você, Mauro. Ô, glória. Colocou que é verdade. A missionária Cida Souza colocou, pastor, hoje os casamentos não estão dando certo mais, porque não está mais existindo respeito entre os dois. Na maioria das vezes, a traição está sendo através das redes sociais. Muito bem, missionária bem colocado. Cida, porque o aumento da traição virtual está demais. O pessoal não se respeita, você está de lado, o esposo está de lado da esposa e está falando com outra pessoa lá em outro país que nem sabe se é verdade ou não. E também vice-versa. Foi muito bem colocado e muito bem lembrado isso que você falou. O Mauro colocou que é verdade, missionária. E eu fico feliz, essa participação enriquece. Enriquece. Enriquece, nos fez lembrar. E o casamento, ela é uma união física, emocional e espiritual. No casamento, tem que ter a unidade, essas 3 unidades. A espiritual, que é a principal, porque é a ligação com Deus. A unidade emocional e a unidade física, que é o relacionamento conjugal depois do casamento. E manter na obediência com Deus. Como eu falei no início, sem Deus não existe casamento. Se você tem o temor de Deus, você vai ter um bom casamento. Porque você não vai trair, você não vai mentir, você não vai fazer nada que desagrade a Deus. Não pela própria pessoa que merece, mas sim, em primeiro lugar, porque você tem o temor de Deus. O amor de Deus é o elo principal que une um casal. Se não tiver Deus na aliança, não tem aliança. Mas só se encontramos com Deus na aliança quando vai no casamento.
Enquanto estiver separado e está ali com o outro, não é casamento. Casamento é quando Deus entra na aliança, é no altar. Então a gente precisa procurar entender isso. Quais são os propósitos de Deus para um casamento dar certo? Nós vamos deixar esse tema, Dinalete, para uma outra oportunidade, não é? O nosso tempo. Então, amados, aguarda. O que faz o casamento dar certo que não deu tempo? Vamos um outro encontro? Só colocar o que vai dar certo o casamento. São coisas simples e belas, mas direto do trono de Deus. E vai melhorar. Teu casamento tá bom? Vai melhorar. Se não tá bom, vai ficar bom. Próxima semana, compromisso assumido com você. Tema da próxima semana: os propósitos de Deus para o casamento dar certo, não é? E a gente vai trabalhar com essa intimidade no relacionamento, né? Que eu acabei de falar. E eu quero contar com você. É importante a sua participação, porque você vai ajudar outros casais. Os propósitos de Deus para o casamento dar certo. É o próximo tema e eu quero contar com a sua presença. Quero agradecer a Deus por você estar nos acompanhando. Quero aqui mandar aqui a paz do Senhor a meus irmãos, inclusive ao pastor Antônio, a nossa irmã Cida Souza, né? E sim, missionária, a todos. Que nos deram muito apoio, com muita cobertura, quando eu estive ao lado deles na escola, na Rádio Apocalipse. Carinho muito grande. Tem uma frase que eu sempre falo, eu ouvi alguém falando, é assim: na minha vida apareceu uma escada apareceu e desapareceu. Eu vou deixar isso aqui, não é enigma não, isso aqui tem explicação. É que às vezes a gente tem problema de saúde e tem alguns obstáculos, e aí a gente não tem como, tem que respeitar, porque é a saúde. Mas todos entenderam. Amanhã eu estarei, já estou agradecendo aqui também a Rádio Gospel Hits, na pessoa do nosso querido Ney, né, que nos acompanha. Eu estou de volta e muito bem recebido. Quero agradecer carinhosamente, e amanhã eu posso contar com você às 8 horas da manhã. O nosso tema, Dinalete. De amanhã? Sim. Sobre a família. É sobre família. Sobre família. Abrange não só o casal, mas sim toda uma família. Então é família o tema. Então vamos então aguardar amanhã. Já sei. Família, um projeto de Deus. Isso. Ele veio aqui e me avisou. Família é um projeto de Deus. Se você puder acompanhar, 8 horas da manhã, vai ter live também, mas é pela Rádio Gospel Hits 93,5. Eu conto com você. Tem mais aqui, Luiz. O Mauro Silva falou que está em Confessa, Mato Grosso. Saudades, ele está com saudades daqui. A Mariluz falou: pastora Luísio, graças a Deus estou casada há 30 anos e estou tendo sabedoria para mudar meus sentimentos e saber ter mais paciência e aceitar o outro com amor. Obrigada, muito bom esse tema. Obrigada, amado, por você participar também. Tão boa uma palavra dessa, porque vai enriquecer uma outra pessoa que está ouvindo. A missionária Cida Souza colocou: verdade, amada. E Mariluz mandou um abraço para você também. A missionária Cida Silva disse que amou. Deus abençoe o casal lindo. E eita glória, muito bom o tema. A Mariluz colocou amém e a missionária. Então, eu agradeço a todos vocês pela sua participação, pelo seu carinho, e conto com você na próxima quinta-feira. Por quê? A obra de Deus não pode parar. Pode contar comigo, estaremos juntos. E olha, tem realmente aqui, eu estava olhando, está muito bom o próximo programa sobre esse tema. E quem puder amanhã, às 8 da manhã, na Escola Bíblica.
Na Rádio Gospel. Na Rádio Gospel. É muito trabalho, irmão. É muito. Ai. Tá bom. Tchau, pessoal. Eu desejo a todos a paz do Senhor.